estamos novamente, retornamos, continuamos repercutindo essa tragédia que aconteceu no Superrede ontem no início da noite em Pontal do Paraná, no Balneário Canoas. E agora, inclusive, a gente tem uma entrevista com a Patrícia Bife Mesquita, ela que é engenheira civil com especialização em patologias e estruturas. Já vejo a Patrícia aqui. Patrícia, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. É claro que agora a gente não tem respostas muito corretas, né, do que teria acontecido ali no Superrede em Pontal do Paraná. Mas existe algumas hipóteses do que poderia ter feito aquela estrutura que abrigava as caixas d'água terem cedido? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Ana. Bom dia a todos, né? Foi uma tragédia ocorrida ali no supermercado, realmente. E nós temos, sim, né, as hipóteses em que podem levar à solução dessa situação, né, do que realmente aconteceu. Então, assim, nós como engenheiros, nós calculamos estruturas, né? Então, o primeiro erro que poderia ter acontecido seria o do colapso da estrutura, seria o erro de dimensionamento dessa estrutura, né? Para suportar o grande volume, o grande peso dessas caixas d'água. Quando nós dimensionamos um edifício, um supermercado, um comércio, nós temos que destinar uma área técnica, né? E pelas imagens a gente observa que tem uma área técnica nesse supermercado, né? E essa área técnica, ela tem que ser dimensionada, calculada, né? Calculada para suportar esse peso, né? E pode ter ocorrido um mau dimensionamento realmente desse cálculo, né? Então, assim, como é uma estrutura pré-fabricada, esse cálculo ele já vem pronto, as peças vêm pronta da fábrica, né? E elas são montadas no local. Mas nós temos engenheiros que são responsáveis por essa montagem e por essa fabricação, né? Então, a primeira causa desse colapso pode ter sido, sim, a falta de dimensionamento, um mau dimensionamento dessas peças, dessa laje. Assim como também, nós temos também a qualidade do concreto colocado nessa laje, né? Então, bem provável que tenha sido um concreto usinado, né? E também pode ter ocorrido também o erro de cálculo no traço desse concreto. Essa é a primeira causa que poderia ter ocorrido ali, né? Ana, nós temos também uma segunda causa disso tudo. A segunda causa, né, tecnicamente falando, poderia ter sido um erro de execução, né? Então, o engenheiro calculista calculou a estrutura corretamente para suportar aquele peso, mas na execução, a empresa que executou ou o profissional que executou locou, né, colocou essas caixas d'água no lugar errado, né? Ela deveria ter sido mais distribuída, talvez ela poderia ter ficado mais próximas ali da área dos ar-condicionados, enfim, né? E pode ter ocorrido essa falta de fiscalização nessa execução e ocorrido esse desastre, né? Então, essas duas causas, tecnicamente falando, que a gente aponta como engenheiro, né? Eu sou engenheira perita, e nós apontamos assim. Sem dúvidas, Ana e telespectador, né, da TVCI, sem dúvida, né, ocorreu uma tragédia, sim, e deve ser realizada uma perícia nesse local. Tanto uma perícia criminal como uma perícia técnica, né, por perito especializado, em que vai recolher essas peças, esse escombro, parte desse escombro, vai levar ao laboratório e vai analisar para ver se isso foi bem dimensionado, o que ocorreu, né? Mas, sem dúvida, é uma tragédia e a gente se solidariza com as vítimas desse acidente.
Olha, a Patrícia ressaltou ali do ponto técnico, né, duas hipóteses, como ela disse, a parte do cálculo ou então da execução. Patrícia, quando a gente vê as imagens que estão sendo divulgadas, que nossas próprias equipes gravaram, a gente tem uma estrutura que abrigava essas caixas d'água ali de 2 a 3 pavimentos. Isso pode interferir no sentido, uma obra que tem mais de um pavimento tem mais chance de acontecer algum incidente assim? Isso tem alguma interferência ou não? Seria mais essa parte que você falou mais do cálculo ali, da execução? Não, não. Na verdade, a gente sabe que quanto mais alto, mais peso traz para a estrutura de baixo, né? Então, realmente, a causa aí pode ter sido, né, do colapso, pode ter sido a falta de dimensionamento, ou erro na execução, né, ou até criminal. A gente não pode descartar isso, Ana, também. Né? Então, é imprescindível a perícia aí nessa situação. Olha, Patrícia, a gente também, né, tem aquela parte nas imagens, a gente consegue ver as pessoas ali, né, que estavam tanto no estoque ou então na parte da panificação que foram as atingidas. É comum em obras deste tipo que essas áreas abaixo da estrutura da caixa d'água possa ter a circulação dessas pessoas ou teria que ter um local mais exclusivo para isso? Não, é comum, né? Inclusive em edifícios, Ana, existem apartamentos embaixo da área técnica. É muito comum, tá? A locação dali, como a gente viu nas imagens, né? Eu não tive acesso ao projeto, não tive acesso a mais informações, assim como nós não temos, né? Isso a perícia que vai dizer. Mas a locação das caixas da água, ela é normal, é trivial, é comum, tá? Elas estão no local normal. Normalmente a gente loca nos nossos projetos a caixa d'água em cima da área molhada, sim, né? E ali é uma área que ela consome mais água, até por questão de, a gente diz isso por economia de tubulação, tá? Porque nós direcionamos lá o tubo de queda dessa água que vem para essa área molhada, né, que seria a panificação, seria um açougue, por exemplo, né, seria uma cozinha numa edificação, né, então é muito normal. E olha, Patrícia, uma outra dúvida que eu tenho, né? A gente teve uma operação que encerrou faz pouco tempo, o Major colocou ali cerca de 15 horas, porque no último momento era para tirar mais os entulhos daquele local. E se existia a dúvida, né? Será que ainda traz uma instabilidade? Então, do ponto de vista mais técnico, de ti como engenheira, quando a gente tem essa situação do desabamento de uma estrutura, acaba trazendo essa maior instabilidade, pode afetar outras áreas desse prédio também? Sim, na minha opinião, tá, como técnica, essa área ela deve ser interditada e só pode ser liberada depois da análise técnica e teste de carga, né? Porque se houve um erro de dimensionamento ou um erro de execução, isso pode ter ocorrido nas demais áreas da edificação, né? Então tem que ser recalculado, né? O engenheiro que vai fazer essa perícia, ele tem que recalcular essa área do supermercado inteira, desde o início até o final dele, não só a área da caixa d'água. Então a gente pode dizer que de fato poderia ocorrer um incidente desse, como ocorreu naquela estrutura, em outras partes do supermercado também. Sim, poderia ter ocorrido se o erro fosse de dimensionamento ou de execução, né? Assim como no Rio de Janeiro, nós também podemos lembrar que houve o desabamento do edifício Liberdade, né? Então, assim como outros edifícios, eles desabam, sim, desabam. As pessoas, elas têm um mau costume de subestimar a estrutura de concreto. A estrutura de concreto ela é uma estrutura extremamente resistente, né? Ela é secular, é uma estrutura muito resistente, porém, ela pode desabar, sim, mal calculada, mal executada, né? Então, ela pode desabar, sim. É uma situação que a gente tem que frisar como engenheiro e deixar bem claro que realmente é necessária a contratação de engenheiro para executar a estrutura de concreto, com certeza.
São fatalidades, como a gente está conversando, né? Hipóteses que a gente levanta aqui. Ainda vai ter toda a perícia, toda a investigação do que de fato aconteceu nesse caso em específico, mas como a Patrícia levantou, a gente tem duas hipóteses, só para a gente frisar mais uma vez para o nosso telespectador, Patrícia. Uma envolvendo a questão do cálculo e outra da execução, isso? Exatamente. Tecnicamente, nós temos essas duas opções ali. Pela sua participação, pelo tempo que tirou para conversar com a gente, para tirar possíveis dúvidas. A gente segue por aqui acompanhando, agradeço mais uma vez.